Bom, vamos para a entrevista, pessoal. Tenho aqui o prazer de receber mais uma vez, já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, inclusive uma delas, Carlos Carvalho, quando estava naquela história do Lula ser preso, a gente marcou uma entrevista bem na frente do prédio do Lula. E aí aquela repercussão, o pessoal passando e tal. O doutor Yuri Félix, ele está no dia a dia da OAB de São Caetano do Sul, é advogado, sabe muito da questão criminalista. E assim que veio aí, entrou em pauta a questão do pacote anticrime que foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, a gente começou a dialogar até para atualizar essas informações, trazer mais detalhes, impactos, uma visão jurídica, uma visão de especialista a respeito desse assunto. Doutor Yuri, obrigado pela gentileza, boa noite. Obrigado, boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, e boa noite aos amigos que nos acompanham. Bom, num primeiro momento, doutor Yuri, o que o senhor destaca desse projeto anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro? Quais são os pontos positivos e negativos do projeto? Veja, Leandro, é um projeto que, inclusive, eu tenho uma nota técnica, eu sou diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e é um instituto que já há mais de 2 décadas acompanha o movimento da política criminal no nosso país, e eu tenho em mãos uma nota técnica que nós emitimos, onde a gente aborda diversos pontos de forma crítica com relação a esse projeto. Nós vivemos uma situação caótica do ponto de vista criminal do nosso país. Isso é um fato que as pessoas podem acompanhar no dia a dia. Recentemente tivemos uma rebelião com 55 mortos na cidade de Manaus. E eu leio este projeto, este pacote anticrime proposto pelo ex-juiz federal, ministro da Justiça, Sérgio Moro, e não encontro soluções. Encontro propostas de alterações legislativas do âmbito do direito penal, do processo penal, ou seja, alterações de leis, mas eu tenho alguns números que são interessantes. Por exemplo, eu não sei se o Carlos, se você, Leandro, sabe, mas um preso ele custa hoje R$ 2.400 por mês. O que sai mais caro para o Estado? Pagar uma escola particular para um aluno ou um preso no sistema prisional? Para construir uma vaga e um presídio, dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, uma fonte fidedigna. O custo é de R$ 42.500 para construir uma vaga. R$ 42.500. Para construir uma única vaga. Uma única vaga. Ou seja, se nós quisermos construir... o problema é a superlotação, então nós precisamos construir mais vagas, mais presídios. Então vamos construir um presídio com 500 vagas. Então peço que o colega, o amigo que nos assiste, faça a conta. 500 vezes R$ 42.500 é o que vai custar. O Estado tem condições hoje, no momento político e econômico do nosso país, de investir um dinheiro como esse? Eu entendo que não. No momento em que esse pacote propõe aumento de pena, endurecimento punitivo, em diversos pontos do Código Penal, isso vai desembocar em algum lugar. Porque mais e mais e mais pessoas ficarão presas e serão presas. É óbvio que existem pessoas que precisam ter a liberdade restringida. Isso é óbvio. Mas um dado, por exemplo, objetivo, mais de 40% dos presos hoje, mais de 40%, são presos provisórios. Isso significa o seguinte, eu faço um exercício com os amigos que nos assistem. Imagina, você sofre uma acusação, seja ela verossímil ou não, você é condenado, o seu advogado recorre, mas nesse meio tempo você é preso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Seu advogado recorre e você é absolvido. Só que você ficou 4 anos preso. Quem vai devolver 4 anos da sua vida? Quem vai devolver 4 anos da sua vida? E aí nós podemos olhar dados que são interessantes. Em 2016, por exemplo, o dado ele está desatualizado, mas é o dado que tivemos acesso. 726 mil pessoas presas, com um déficit de prisional, ou seja, está faltando vaga, de 358 mil vagas. Se nós fizermos uma conta, dividir um pelo outro, significa que 2 pessoas estão ocupando o mesmo lugar no espaço e tempo. O direito penal consegue contrariar a física.
É disso que nós estamos falando. 64% são negros, 61% analfabetos. Das mulheres presas nesse país, esse passo. mulheres estão presas por conta do tráfico de entorpecentes. É óbvio que a droga é algo preocupante, sobretudo para criança e para adolescente no nosso país. Nós estamos fazendo a mesma coisa nos últimos 30 anos. E a coisa mais irracional que possa existir é uma pessoa querer resultados diferentes. Esse passo. Venha se juntar. Tem poucos aqui, mas são corajosos. Vamos levantar a mão e mostrar que nós somos corajosos, pessoal. Como um alargamento da legítima defesa, como a consagração da prisão em segunda instância. Nós atendemos. Automática no tribunal do júri, como o alargamento da prisão. O trânsito organiza. Em algum lugar. E isso vai desembocar no sistema carcerário. Não! Nós podemos lutar! Nós vamos resistir! Nós vamos resistir! Nós vamos resistir! Nós vamos resistir! Olha, Leandro, realmente, do ponto de vista técnico, eu posso dizer a você que o projeto ele é sofrível. A gente faz um esforço hermenêutico aqui, para tentar observar alguma coisa que possa ser positivo. E eu estou totalmente disposto e aberto ao debate, você me conhece, você sabe disso. A democracia não é prevalecer aquilo que eu gosto, mas sim prevalecer a vontade da maioria, isso é democracia. Mas nesse projeto, com todo respeito, eu não consigo observar nenhum ponto positivo e nenhum ponto que seja capaz de dar uma virada naquilo que vivemos no dia a dia. O que eu espero é uma virada e não mais do mesmo. Carlos Carvalho. Doutor Yuri, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Eu li muito por cima as propostas e aí, juntando aquilo que eu li com aquilo que o senhor já citou aqui no nosso programa, que dá para perceber que as propostas nada mais são do que, entre aspas, respostas a alguns crimes nacionalmente conhecidos ou algumas situações nacionalmente conhecidas que eles querem generalizar. Então, por exemplo, a questão da segunda instância, onde foi muito debatida, na prisão do ex-presidente Lula. Sim. A questão da legítima defesa se debate muito quando se fala de um policial que, por exemplo, acabou matando um bandido. Então, se tem esse debate, se pode ou não, se deveria ou não, se o policial deve ser condenado ou não, aquela coisa toda, né? Sim. A gente vê que não é algo que é pensado para a lei toda, né? A gente está falando de um Código Penal que é antiguíssimo. É antiguíssimo, né? Não é só de pensamento, mas é antiguíssimo de data, da década de 40, se eu não estou enganado. 40, será que hoje o ideal não seria, ao invés de se propor um pacote anticrime, se propor a reforma do Código Penal, e aí sim tentar modernizá-lo como um todo, debatendo como um todo, para não só resolver os problemas das nossas leis que não são modernas, mas resolver outros problemas, como o caso da questão penitenciária? Sim. Nós que pensamos o sistema de justiça criminal, nós advogamos, nós defendemos por anos e anos e anos uma necessidade de uma constitucionalização do Código Penal. O que isso significa para as pessoas que não são do direito, eu sempre brinco com o Leandro, nós do direito a gente fala um linguajar que ninguém entende o que a gente fala, por isso que a gente acaba tendo só amigo do direito, né, Leandro? Porque as outras pessoas não querem ter amizade com a gente. O Código Penal, como o Carlos disse, ele é da década de 40 e o Código de Processo Penal também. A Constituição ela é de 1988. A Constituição ela é a regra maior. Só que é impossível algo ser escrito na década de 40 olhando para 1988, mesmo que tenha sido feito o maior exercício de futurologia. Cabe salientar, cabe destacar que na década de 40 nós vivíamos um Estado varguista. Essa era a realidade política do nosso país. E isso, sem a menor sombra de dúvida, influenciou a feitura do Código Penal e do Código de Processo Penal. Tivemos 20 anos de ditadura, 64 a 84, diretas já, enfim, e chegamos em 88 à Constituição. Outros ares, outro ambiente político, outros atores, outras pessoas. Só que o Código ainda ficou naquele período da Era Vargas.
sendo assim, uma reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal como um todo, e não apenas uma colcha de retalhos, ela é fundamental. O problema é o ambiente político que nós temos no país hoje. Nós temos aí discussões de suma importância, que são as reformas, que muitos defendem que sim, outros que não, esse é um outro debate, mas reformas elementares e reformas que precisam ser debatidas pela sociedade brasileira, seja no sentido de aprovação ou não, como a reforma da Previdência e outras que estão na pauta do dia a dia. Nesse sentido, o Código Penal, o sistema de justiça criminal acaba ficando marginalizado a discussão. E nós temos a sensibilidade de compreender esse momento. Então, eu acredito que isso que vocês estão fazendo aqui hoje, abrindo um espaço para esse debate, a sociedade civil precisa se apoderar desse debate, ficar empoderada desse debate do Código Penal e dessa reforma, para aí sim, com lucidez, com equilíbrio, nós, da academia, junto com a sociedade, propor uma reforma por completo. Desculpa, Leandro, é só para completar, o que corrobora também é o fato de saber que se houver uma mudança do Código Penal, minimamente, como se espera, vai causar um reboliço dentro da própria política, né? Porque alguns crimes políticos serão colocados ali nesse código e tudo mais. Exatamente. Vai ser um tiro no pé. Para se evitar o tiro no pé, então o pessoal evita falar de algo mais amplo. Faz só aquilo que é para, entre aspas, saciar o desejo da pessoa comum ali, do trabalhador médio, né? Tá acontecendo isso, a gente faz essa lei, pronto, acabou, entre aspas, resolveu o problema. Mas não resolveu, né? Só continua, só segue o problema. Sim. Eu tentando fazer um exercício aqui de mínimo contraditório, uma vez que o Leandro me propôs, uma das propostas, medidas para alargar as hipóteses de interrogatório e colheita da prova por videoconferência. O desenvolvimento tecnológico é uma realidade. Sim. Uma realidade. E é óbvio que fazer uma colheita de prova, uma oitiva por videoconferência sai muito mais barato do que você transportar o preso de avião ou de viatura por quilômetros e quilômetros. Sai muito mais barato. Só que eu entendo, Carlos, que sai muito mais barato se nós construíssemos uma sala com toda a segurança exigida no presídio e que as audiências fossem feitas no presídio. O juiz vai até o presídio, o advogado vai até o presídio, o promotor vai até o presídio. E o preso não precisa sair de lá. Ele só sai de uma sala para outra e a audiência ocorre lá. E as testemunhas também vão até o presídio. Isso sairia muito mais barato do que toda uma licitação para videoconferência. Então, esse é o ponto que muitas e muitas vezes as pessoas colocam para mim. Um outro ponto que eu acho interessante aqui, para dizer o mínimo desse projeto, um crime de resistência, resistência à prisão. O indivíduo recebe uma voz de prisão de uma autoridade e ele resiste a essa prisão. Conforme o projeto, em uma resistência à prisão, a pena pode chegar a 30 anos. Isso significa o seguinte, que um homicídio simples, a pena é 12. E uma resistência, a pena é 30. Então é melhor matar do que resistir. Certo? Esse é o raciocínio. É melhor matar do que resistir. A questão do alargamento da prescrição e de uma diminuição de possibilidades recursais. Para se ter uma ideia, Carlos, isso são dados atuais, 10%, quase 11% dos recursos nos tribunais superiores são recursos ligados à matéria criminal. 90% são matérias de ordem civil. E a grande maioria desses recursos da ordem civil são recursos interpostos por entes da federação. Municípios que recorreram, o Estado que não quer pagar o precatório. Sim. A União que não quer pagar o precatório, que espera o indivíduo que tem direito morrer para não receber o precatório. Então, se o Estado deixa a Caixa Econômica Federal, as autarquias federais, Petrobras, os entes federativos, se o Estado deixasse de recorrer, teria menos recurso. E a justiça funcionaria melhor. E só para ilustrar, doutor Yuri, isso que o senhor está falando aqui, o Carlos mencionou, o Miro Mota está compartilhando aqui conosco, está dizendo o seguinte, meu pai era advogado criminalista, e pouco antes de falecer, em 1998, me disse que nos próximos 20 anos
isto é, esse período se encerraria em 2018, não haveria mudança no Código Penal, porque os políticos não teriam interesse em alterar, porque muitos deles já eram acusados de algum tipo de crime. É isso que o Carlos colocou no começo da nossa conversa, mas como o Leandro sabe, Carlos, o advogado acaba falando muito e a gente vai falando. Sim, mas aqui é para falar mesmo. Daquilo que foi perguntado. É difícil a gente mudar a regra do jogo quando o jogo tá bom pra gente. Ou, mesmo que não esteja muito bom, se eu mudar a regra do jogo, eu não sei onde ela pode parar. Pode piorar. Pode piorar. Uma das consagrações do último período do sistema de justiça criminal é esse direito penal negociado, essa colaboração premiada, a delação que todos já ouviram aqui no país inteiro. Eu pergunto, Carlos, destes 61% de analfabetos, você consegue imaginar algum deles sentado na frente de um promotor que prestou um concurso dificílimo, que foi aprovado, ele negociando com o promotor, não, doutor, eu não quero apenas assim, eu quero assado. Porque esse indivíduo, mas não terá advogado? Não, não terá advogado. Esse indivíduo não tem condições financeiras de contratar um advogado, de contratar a alta cúpula da advocacia, os notáveis da advocacia, e nem mesmo a advocacia mais humilde, que é a maioria desse país. Esse cidadão que ganha um salário mínimo, até 2, não tem condição de pagar um advogado. E ele vai sentar e vai negociar com a acusação? É isso? Até também tem outra coisa, né? Houve uma banalização da questão da delação, né? Parece que virou muleta para tudo, né? Sim. Em vez de se investir muito mais numa investigação, por exemplo, que você poderia até prender outras pessoas, investigar outras pessoas, não. O Leandro vai estar lá, ele vai contar para mim tudo, então acabou o papo, encerro e dou uma resposta rápida, né? Parece que até gera uma certa preguiça para quem vê de fora, né? Parece que, não, aqui é um amuleto aqui, a gente conseguiu. É bom para o advogado, é bom para o preso, é bom para o juiz, resolve o problema e segue o jogo, né? Banalizou. Banalizou total, e é importante que a história ela serve não somente para enfeitar a prateleira da biblioteca, mas sim para aprendermos com ela. Se nós pegarmos a Operação Manipulite, a Mãos Limpas na Itália, que se compara tanto a Lava Jato com a Mãos Limpas, o que é um crime com a Operação Mãos Limpas, é um crime isso, comparar uma com a outra, o resultado da Operação Mãos Limpas foi a eleição de Berlusconi no início da década de 90. Então, resolveu o problema da corrupção? Não, até piorou, né? Sabe do histórico do Berlusconi lá na Itália, né? Sabemos o histórico do Silvio Berlusconi. Esse foi o resultado da Manipulite. E pessoas e mais pessoas delataram sem nenhuma prova, sem nenhuma base probatória. Isso aconteceu na Operação Mãos Limpas. E vão me convencer que isso não ocorrerá em outras operações aqui no nosso país? Para você ter uma ideia, Carlos, quando se fala do alargamento da legítima defesa nesse projeto. A legítima defesa é um conceito consagrado não no Brasil, mas na Itália, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos e em todo o ordenamento jurídico mundial, na democracia, no mundo inteiro. Ou seja, já existe um conceito e um regramento de legítima defesa. Mas o que esse projeto diz é que aquele policial que se sentir ameaçado, se sentir com medo, pode reagir em legítima defesa. Então significa que a única prova da legítima defesa é a palavra do policial. Ele chega lá e fala, não, eu atirei naquele indivíduo e ele veio a perder a vida porque eu me senti com medo. Ninguém aqui está defendendo que o policial tem que esperar tomar o tiro para reagir. Ninguém, em sã consciência, defendeu isso. Até porque, se o policial se sente em perigo, ele já pode usar de forma moderada a força. E disparar a sua arma pode ser enquadrado em um conceito de reação moderada, dependendo da circunstância. É que senão você cria também algumas situações que são absurdas. Vamos imaginar que
uma lei dessa servisse para os 11 homens do Exército que dispararam mais de 200 tiros contra um carro que tinha uma família inteira, acabou, não sei como, só matando um, acertando 4 tiros, mas eles falaram, não, a gente viu o carro ali, a gente achou suspeito, ficamos com medo e atiramos, sabe? Acho que é mais para evitar o absurdo da situação, né? De mudar a lei para não gerar uma situação como essa. Tá. E rapidamente aqui, só para passar mais alguns comentários, muita gente perguntando aqui, doutor Yuri. Primeiro, rapidamente, a OAB no âmbito nacional, no âmbito federal, está apoiando ou não o projeto anticrime? Institucionalmente, a OAB apoia ou não? Não, a OAB, ela, bem como diversas outras entidades, ela tem uma visão muito crítica com relação a esse anteprojeto, até porque um ingrediente que causa curiosidade a todos que pensam no sistema de justiça criminal é que esse pacote ele veio de cima para baixo sem nenhuma discussão com os entes e nenhuma discussão com a sociedade civil. O Rodrigo Golim, conhece? Está mandando um abraço. Esse é de outro estado, viu? Mandando um abraço para o doutor Yuri, o doutor Rodrigo Golim, de Fraiburgo, Santa Catarina. Grande abraço. Abraço. Legal. O Antônio Carlos Soares falando que o senhor tem que falar mesmo, está parabenizando aqui pela entrevista. O Miro Mota... Pois não, Carlos. Não, só, antes da pergunta do Miro, só para trazer um outro ponto do código que também me chamou muita atenção, eu estou com o código da lei, estou com todo o resumo do que é a lei, do pacote anticrime, né, que o Sérgio Moro está tentando colocar no Congresso, né, e ele diz que no Código Penal vai ter uma mudança nos artigos 50 e 51. Hoje, em relação a multas, né? Hoje a multa só é paga após a sentença ser transitada e julgado, e eles querem que a multa seja paga na execução da provisória da pena. Sim. Seja, antes, né? O que dá para entender com uma situação como essa? Se você nem sabe se você realmente é culpado, você tem direitos a recursos, direito a outra situação, mas não, você já paga. Não, já começa a pagar aí porque... Aquilo que o doutor comentou anteriormente, né? Então vamos supor que passou os 4 anos, foi lá julgado, a pessoa é inocente. Vai devolver o dinheiro? Não, aí isso vai virar precatório e o Estado vai recorrer indefinidamente e vai acumular naqueles 90% de recursos nos tribunais superiores que eu coloquei no começo da nossa conversa. É isso que vai acontecer. Então, eu agradeço a oportunidade, porque tem um colega que a gente trabalha junto em diversos casos, e ele usa a seguinte expressão: está na hora da gente rasgar a fantasia. Está na hora da gente rasgar a fantasia. A gente tem que falar a verdade para a população. Na discussão com relação à legítima defesa, dados do NEV, Núcleo de Estudo da Violência, 19,5% das mortes violentas ocorridas no estado de São Paulo tem envolvimento de policiais. 2/3 são jovens negros. E nós vamos alargar a legítima defesa. A discussão da multa. A multa ela é dívida de valor. O que significa isso? Que a discussão dela não se fica distrita, não fica ligada ao âmbito penal. E sim o indivíduo, ele é condenado a 5 anos de prisão, mais uma pena de multa. Ele cumpre a pena de prisão, não paga a multa, essa multa ela é cobrada pela fazenda pública, é uma dívida de valor, ou seja, isso é direito tributário, não é direito penal. O que é proposto no pacote é que passe a ser algo do direito penal e que quem deve cobrar a multa, sendo algo do direito penal, é o promotor de justiça. Aquele promotor de justiça que sonhou em ser promotor, que estudou vários anos da vida dele, que passou num concurso, que ganha 40 mil reais por mês, ele vai passar a ser um órgão arrecadador. Só tem um detalhe, Carlos. A maioria das multas do sistema penal não ultrapassa o valor de 100 reais. Então nós vamos pagar 40 mil para um funcionário público cobrar multas de 100 reais. É isso que está sendo proposto. Vai virar um guarda de trânsito, basicamente, né? Basicamente um guarda de trânsito. E a esse indivíduo que não tem condições de pagar uma multa de 100 reais, ele não consegue ter reestabelecido seus direitos políticos, porque ele ainda tem parte de sua pena pendente, que é a multa, nos termos aqui do pacote. Isso significa que ele não consegue renovar o seu título de eleitor quando ele sai do sistema prisional. E com isso ele não consegue ter uma carteira de trabalho. E com isso ele não consegue um trabalho. E com isso ele vai fazer o quê? Acho que é um ponto muito interessante. Eu já falei disso diversas vezes aqui no RDTV, quando a gente recebe advogados ou policiais
ou pessoas ligadas à segurança pública, que eu falo assim, aqui no Brasil a gente se preocupa muito em fazer leis para mostrar para todo mundo que a gente prende, que não sei o quê, que a sociedade, que não tem impunidade. Mas a gente tem muita impunidade. A gente começa, o cara vai para a cadeia e não paga o crime. Ele continua cometendo crimes na cadeia. Não é ressocializado. Não é ressocializado e ele sai, ele não tem oportunidade. Ou seja, quando a gente brinca, entre aspas, né, com a brincadeira bem ruim, né, bem sem graça, que um cara entra ladrão de galinha na cadeia e sai ladrão de banco, é o mais pura verdade, porque não tem isso. O cara não aprendeu com erro, não aprende com erro, sai da cadeia, não tem vários direitos, ninguém quer contratar ele, porque pode ser o crime mais leve do mundo, ninguém vai querer contratar ele, Sim. E aí ele vai voltar para onde? Para o mundo do crime. Ou seja, a gente nunca resolve o problema, né? Sim. A gente sabe que tem gente que não tem solução, né? Até se falam em determinadas situações de acabar com esse limite de 30 anos, pena perpétua e tudo mais, aí vai outro aspecto, né? Outra discussão. Mas a gente não consegue ressocializar ninguém. A pessoa entrou no mundo do crime, a chance dela sair, se não for zero, no contexto de hoje porque o contexto é muito ruim. A reincidência penal, ela gira em torno, claro que isso varia de ano para ano, conforme a pesquisa, mas ela gira em torno de 80%. Olha isso. 80%. E aquilo que você colocou no começo, no que tange a colaboração premiada, de uma certa homenagem à preguiça, se nós olharmos, até porque, creio eu, que o maior bem que existe na sociedade é a vida. Dos homicídios que ocorrem, 92% deles não tem uma autoria apontada. Isso significa, Carlos, que eu posso sair daqui do estúdio e matar uma pessoa na calçada aqui em frente o nosso estúdio, que eu tenho 92% de chance de não ser pego. Isso é grave. Resolvendo isso, não há que se discutir qualquer projeto A, B ou C. E teve o caso recente aqui de Santo André, que ganhou repercussão nacional e que evidencia isso que o senhor está falando. O dono da pizzaria, empresário, que matou um morador de rua na frente da pizzaria ali praticamente, aqui a 2, 3 quarteirões da sede do Repórter Diário, ganhou repercussão nacional, viram as imagens do carro, viram ali as câmeras de vídeo monitoramento do local, mas o cara continua foragido até agora e já foi puxar a ficha pregressa ali dele. A advocacia, ela, nos últimos anos, ela vem sendo extremamente desprestigiada no nosso país. Então, nós precisamos ter um argumento consistente, com fontes consistentes. Eu tenho uma pesquisa aqui da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Eu tenho até o link aqui, Supremo em Números. Nosso amigo pode colocar no Google Supremo em Números FGV Rio, que ele vai observar essa pesquisa. De 2010 a 2015, nós tivemos 399.540 recursos especiais no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Apenas 38.547 diziam respeito à matéria criminal. Ou seja, mais de 90% desses recursos apreciados no STJ era de matéria cível. E a grande maioria deles, como eu disse, recursos da Fazenda Pública, do ente estatal, do Estado que recorre. Aquela aposentadoria que o amigo que nos assiste, que deu entrada na revisão da aposentadoria, porque ele ganha R$ 1.300 de aposentadoria, ele está tentando ganhar 2, ele entra com a revisão da aposentadoria e o INSS nunca reconhece o direito dele. Por quê? Porque o recurso dele está aqui. E nós estamos debatendo um pacote anticrime. Será que nós estamos debatendo? Será que o país está debatendo a coisa correta? Será que a gente precisa de um pacote anticrime? Essa é a discussão. Um outro ponto aqui, doutor Yuri, tem até questões técnicas aqui, mas um outro tema que também causou bastante polêmica e repercussão em que o Adélio, o autor ali da facada no Bolsonaro. E aí um internauta pergunta, até naquela esteira que o senhor falava de quem tem acesso ou não ao advogado. O Adélio tem 4 advogados à sua disposição e como louco e agora inimputável, como poderia ter contratado e como vai pagar os mesmos? Quero a sua opinião, doutor Yuri, sobre esse caso. É o Miro Mota quem fez a pergunta.
Veja, Miro, é muito difícil a gente opinar com relação a um caso concreto. Eu não conheço pessoalmente os advogados desse rapaz e que a justiça o reconheceu como inimputável, né? Ou seja, aquele que não tinha capacidade de compreensão do delito que ele estava cometendo. Existem várias formas de advocacia, até mesmo uma advocacia pro bono. Ou seja, os grandes escritórios de advocacia fazem muito isso. Eles têm os seus clientes, os seus grandes clientes, mas eles têm uma pequena parte do escritório dedicada a uma advocacia pro bono, ou seja, uma advocacia que visa devolver para a sociedade um trabalho social. Isso pode ter acontecido? Pode. Eu afirmo que isso aconteceu? Eu não tenho como afirmar, porque eu não conheço pessoalmente os indivíduos envolvidos nesse caso. Aí duas questões técnicas. Uma consideração, Daniel Pastorim, advogado também do Dia a Dia da OAB de São Caetano, diretor jurídico da Câmara Brigado, falando que concorda plenamente com a sua explanação. E o Rodrigo Godin perguntando, doutor, em toda a história das penas e da persecução penal, houve avanços, mas nos últimos anos está havendo um retrocesso e endurecimento que não surtiram efeito. Qual a sua perspectiva para o tema? Eu costumo dizer que a perspectiva não é muito alvissareira. Nós temos uma situação caótica e, neste momento, no nível de compreensão do parlamentar brasileiro, o nível de compreensão dele é muito limitada com relação ao aspecto técnico e com relação à gravidade deste problema. Ou seja, eu não acredito em melhorias no próximo período. Eu acredito que a longo prazo nós conseguiremos desenvolver algo mais humano e racional e que venha a dar certo. O IBCCRIM, por exemplo, e aqui eu deixo o site, é ibccrim.org.br, nós apresentamos 16 propostas que visa, não solucionar, mas que visa minimizar e que visa uma primeira abordagem de racionalidade ao estado de coisas do sistema de justiça criminal. É a solução? Não, uma pessoa não tem a solução. A solução ela tem que ser construída, tem que ser debatida. Mas, a curto prazo, eu não vejo de forma positiva. A gente não está falando só de falar, criticar ou não o atual projeto, né? Mas de dar ideias, né? Tentar dar um tipo de solução, mesmo que seja mínima, para que as coisas melhorem, nem que seja para a gente dar só um passo. Mas, só para a gente encerrar, porque a gente já está no finalzinho, infelizmente, da nossa entrevista, que seria muito bom que a gente tirasse aqui. Opa, tem uma pra gente. O assunto é longo. A OAB também está se movimentando de algum modo, as OABs ou nos municípios, ou no estado, no país, está se movimentando de algum modo para forçar o debate antes de qualquer votação desse pacote? Porque a gente sabe que o pacote ele só vai ser votado mediante questões políticas internas do Congresso, aí é o assunto para outro RDTV. Mas antes disso, de tentar propor um debate mais sério, mais amplo com os deputados e com os senadores, antes que eles possam votar um projeto que não vai avançar em absolutamente nada? Sim, tendo em vista a gravidade da situação, a OAB São Paulo, por exemplo, promoveu uma audiência pública. A OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, formou uma comissão para estudo, para pensar esse pacote anticrime. E as OABs dos estados, elas vêm promovendo audiências públicas, debates, palestras a respeito disso. Ou seja, a OAB ela vem se movimentando. Só que o mundo não se resume, graças a Deus, a nós advogados. Sim. A sociedade civil precisa tomar conhecimento desse debate. Um ponto que eu acho interessante, Carlos, me permite, Leandro, por favor, a execução provisória da pena, que virou uma discussão da moda, tendo em vista a prisão do ex-presidente. E hoje a compreensão do Supremo no sentido, e de outros tribunais no sentido da possibilidade de prisão em segundo grau. Aqueles recursos, aqueles 90% de recursos do Estado, eu não posso executar provisoriamente a minha dívida com o Estado, mas eu posso ser preso provisório. Ou seja, o Estado pode prender, mas não pode me pagar. Prender pode, pagar não pode. Isso é racional? Isso é admissível? Para que eu tenha o meu direito reconhecido, eu tenho que ir às últimas das últimas instâncias. Eu não posso receber antecipadamente. Mas
ser preso, eu posso ser preso antecipadamente. Isso é admissível? Então é isso que nós precisamos debater. Tem vários pontos aqui, a discricionariedade do juiz, ou seja, o juiz, dentro de um juízo que ele acredita ser admissível, ele dizer o quanto que o indivíduo pode ficar preso. Essa é uma das propostas desse projeto. Ou seja, o indivíduo foi condenado a 5 anos, aí o juiz entende, não, eu acredito que aqui, nesse caso, ele deva ficar preso uns 4 anos e 9 meses, mas aí não é prisão integralmente fechada. Eu estou dando uma progressão para ele. Não ficou 5 anos preso, ficou 4 anos e 9 meses. Isso contraria o que está na lei. Isso contraria os tratados internacionais que o Brasil assinou com outros países, com organismos internacionais. Isso contraria a Constituição. Então não é uma vontade de um advogado ou de um instituto. É a lógica do sistema. Outro detalhe, doutor, para a gente fechar. A gente falou muito e fez um diagnóstico aqui, apontando os principais problemas, os principais vícios e miopias desse projeto anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Não vou dizer se o senhor estivesse no lugar dele, porque aí a gente teria que fazer uma outra discussão antes se o senhor aceitaria ou não. Sim. E se seria conveniente ou não aceitar. Mas se o senhor tivesse a oportunidade minimamente de, nesse momento, estar frente a frente, uma audiência com o ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça, qual o primeiro item na sua avaliação que deveria aportar ou estar inserido num projeto com essa magnitude ou com essa expectativa que é tão depositada pela população? O primeiro item de uma pauta positiva seria a discussão do tratamento penal do crime de drogas. Como eu disse, 61% das mulheres presas nesse país, e a população carcerária feminina ela é tão esquecida no nosso país, porque a gente só lê, quando a gente pensa em preso, a gente sempre pensa num homem. Se o colega que nos assiste está andando na rua e alguém fala para ele, imagina um preso, ele vai imaginar um homem. Se falar, imagina uma presa, ele vai ter uma dificuldade de imaginar. Ele vai, presa que você diz é alguém que tá preso? É isso. Ah, entendi. Nós temos essa dificuldade. E a grande maioria das mulheres estão presas por tráfico ilícito de entorpecentes e muitas delas são presas levando drogas para o seu companheiro que está preso. E esse companheiro que muitas vezes está preso, ele não solicita a droga exclusivamente porque ele é viciado, mas sim porque ele já foi aliciado por facções criminosas que têm envolvimento nessas 55 mortes que ocorreram em Manaus. Ou seja, olha onde vamos parar, Leandro. Em uma discussão se é possível ou se não é possível liberar o uso da droga. Nós vamos parar nas 55 mortes, nas facções criminosas, na grande maioria de mulheres presas. E temos a mesma política criminal, variando um ponto ou outro, pelo menos nos últimos 50 anos. Doutor Yuri, o senhor ainda vai voltar aqui mais vezes para falar sobre outros temas e que dá para a gente explanar muito sobre o assunto, mas de imediato, obrigado, observações, reflexões importantes, não tenho dúvida que o nosso internauta, quem acompanhou ao vivo agora, quem vai acompanhar depois, vai poder aí confrontar, vai poder observar, refletir, são pontos importantes e esse é o objetivo do veículo de comunicação. Obrigado pela gentileza, fica à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Leandro. É sempre um prazer, uma alegria estar contigo. Leandro é um repórter respeitado e consagrado aqui da nossa região. Carlos, meu carinho a você, transmito a você, muito pertinentes as suas perguntas e agradeço a oportunidade de debater um tema tão relevante, difícil, espinhoso e que exige coragem de todos nós. Muito obrigado.